Presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, confirma a decisão de suspender a nomeação da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. E você vai ver também. No lançamento da campanha da fraternidade, a ministra Carmen Lúcia afirma que superação da violência passa pela mudança na forma de olhar os desconhecidos. Há uma necessidade premente, urgente do mundo atual, que é a precisão de voltar a amar o próximo. Ministro Luiz Roberto Barroso envia à primeira instância a investigação envolvendo o senador Zezé Perrella. Justiça determina que 17 milhões de reais do governo de Roraima sejam destinados para a construção de presídio. Justiça retira a guarda de cão agredido pelo dono em Brasília. E os cuidados necessários na hora de pagar apenas parte da fatura do cartão de crédito. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, confirma a decisão de suspender a nomeação da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A repórter Fernanda Porto tem as informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, reafirmou na tarde de hoje a suspensão da posse da deputada. Cristiane Brasil foi impedida de assumir o Ministério do Trabalho por conta de uma decisão do juiz federal de Niterói, no Rio de Janeiro. Depois, a posse dela foi liberada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 22 de janeiro, a ministra Carmen Lúcia, em decisão liminar, suspendeu novamente a posse da deputada. Hoje, a presidente do STF confirmou a decisão e determinou a remessa da suspensão de liminar e de segurança em tramitação no STJ para o STF, já que tem competência para julgar o processo. William. Obrigado pelas informações, Fernanda. E o ministro Luiz Roberto Barroso envia à primeira instância a investigação envolvendo o senador Zezé Perrella. Repórter Carla Lucena com as informações ao vivo do STF. Boa noite, Carla. Boa noite, William. Boa noite a todos. William, o caso trata de uma arma que foi encontrada na casa do senador durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado no âmbito de uma operação da Lava Jato. Na época, o parlamentar disse que a arma não era dele e que era usada apenas como item de decoração. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que o inquérito não deve tramitar aqui no Supremo porque, em um julgamento ainda em curso, a maioria dos ministros sinalizou que apenas crimes cometidos no exercício do cargo devem permanecer aqui no Supremo. Sendo assim, William, o parlamentar deve responder sobre essa arma para a Justiça da primeira instância aqui de Brasília. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou hoje a possibilidade da defesa do ex-presidente Lula recorrer aos tribunais superiores para declarar a absolvição sumária de Maria Letícia Lula da Silva em decorrência da morte dela em fevereiro do ano passado. A decisão foi tomada pela desembargadora federal Maria de Fátima Freitas, que entendeu que não há divergências jurisprudenciais sobre a questão. Em março do ano passado, o juiz federal Sérgio Moro declarou extinta a possibilidade de punição da ex-primeira-dama, mas não decretou a absolvição sumária, como solicitou a defesa. E a defesa do deputado federal João Rodrigues entrou com pedido no TRF4 para que o parlamentar seja transferido de Porto Alegre para Brasília. Ele foi preso por determinação do Supremo Tribunal Federal após condenação em segunda instância. O parlamentar foi condenado em 2009 por fraude em licitação, quando era prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Ainda não há data para o TRF4 analisar o caso. Para garantir a construção de um novo presídio em Roraima, a Justiça determinou que 17 milhões de reais do governo do estado sejam destinados para a obra. O dinheiro é do Fundo Penitenciário. Essa decisão é resultado do trabalho dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, que atuaram por conta da grave crise do sistema penitenciário em Roraima. A ação destacou que até mesmo com a construção de um presídio, com 286 novas vagas para o regime fechado, ainda assim não seria suficiente para atender a quantidade de presos, que em agosto de 2017 passava de 700. Para o MPF, o pedido para bloquear 17 milhões de reais foi uma forma de obrigar que essa verba seja destinada o quanto antes para a melhoria do sistema carcerário de Roraima. O MPF cobrou ainda que o número de tornozeleiras eletrônicas passe dos atuais 125 para 300 unidades,
para serem usadas por presos provisórios da Justiça Federal. Mãe que continuou recebendo pensão alimentícia após a morte do filho terá que devolver o dinheiro. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, quando o alimentado morre, o dever de pagar alimentos acaba. E quem recebeu de forma indevida após a morte deve devolver o dinheiro. No STJ, a mãe da criança alegou que não agiu de má fé e que o pai é quem deveria ter pedido o cancelamento dos alimentos. Além disso, argumentou que o dinheiro recebido foi utilizado no pagamento de medicamentos e do próprio funeral do filho. Mas os argumentos não convenceram a relatora ministra Nancy Andrighi. Segundo ela, não há como reconhecer que a mulher tenha agido de boa fé, pois resistiu e continua resistindo à devolução dos valores recebidos indevidamente. Sobre a alegação de que o dinheiro teria sido utilizado em proveito do menor, mesmo após a morte dele, a relatora destacou que o tribunal de origem não reconheceu que esses gastos foram devidamente comprovados. O governo federal informou que vai editar uma medida provisória para instituir emergência social em Roraima devido ao alto fluxo de migração de venezuelanos. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, as Forças Armadas passarão a coordenar toda a ação do governo federal em Roraima. E o efetivo militar para apoio às questões humanitárias será de 200 homens. As ações estarão previstas na medida provisória que deve ser editada ainda nesta semana. Para fugir da crise política e econômica na Venezuela, diariamente imigrantes ingressam no Brasil pela fronteira com Roraima. A Prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40 mil venezuelanos tenham entrado na cidade. Nós vamos ao rápido intervalo, voltamos a seguir com outras notícias. Veja os cuidados necessários na hora de pagar parte da fatura do cartão de crédito. A gente volta já já. Crédito ilimitado, parcelamento a perder de vista, são muitas as facilidades oferecidas pelas operadoras de cartão de crédito. O consumidor precisa ter controle na hora das compras para não se deixar seduzir e gastar mais do que pode pagar, né? Os juros cobrados estão entre os mais altos do mercado. Todo mês o consumidor enfrenta um desafio: pagar a fatura integral do cartão de crédito para fugir das altas taxas de juros. Mas muitas vezes não dá. Em dezembro passado, 3 em cada 10 usuários de cartão não conseguiram quitar a fatura. 44% notaram que os gastos aumentaram no final de 2017. O valor médio ficou perto de R$1.000. 21% dos clientes tiveram crédito negado para compras parceladas. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E quem ainda não caiu na tentação de gastar mais do que pode? O cartão de crédito para mim era uma escravidão, né? Eu comprava, virava uma bola de neve, às vezes emprestava também, e as pessoas não pagavam. O presidente do Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo destaca que o cartão de crédito é útil, mas é preciso saber usar com cautela. O consumidor, primeiro, ele não deve utilizar o limite, ele deve comprar só dentro da capacidade financeira. Se por acaso ele tiver algum acidente que ele seja impedido de pagar integral, ele deve procurar a instituição financeira, procurar uma linha de juro mais barato e quitar o cartão à vista. Pesquisas sobre comportamento do consumidor mostram que a maioria tem dificuldades para pagar suas contas, por falta de planejamento e de educação financeira. Muitos consumidores não costumam definir prioridades na hora de comprar e muitas vezes não sabem que aquele gasto não cabe no orçamento. Este economista explica que é preciso planejar e projetar as despesas assumidas para não extrapolar o orçamento. Se eu não conseguir controlar o uso do cartão de crédito, é melhor esquecê-lo, pelo menos durante um certo tempo. É preciso que eu estabeleça uma disciplina muito rígida, né, a priori, e não me deixe levar com tanta facilidade por esses apelos ao consumo fácil. Né? Você tem que utilizar ele de uma forma bem assim, que você possa comprar sabendo os seus limites. Você tem um valor que você recebe de salário, você não pode gastar além, extrapolar.
No primeiro mês do ano, concessionárias de energia e de telefonia ocuparam as primeiras posições entre as empresas mais acionadas pelos juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro. O levantamento foi feito pelo Tribunal de Justiça do Estado. Só no primeiro mês do ano foram ajuizadas 20.135 ações contra 30 empresas. A lista de fornecedores de produtos e serviços mais acionados no mês de janeiro relaciona ainda as ações de consumidores contra outras empresas de vendas a varejo, comércio eletrônico, planos de saúde e companhias aéreas. O STF recebeu mais uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a suspensão da lei que permite o bloqueio de bens de devedores da União inscritos em dívida ativa antes mesmo de decisão judicial. Essa nova ação questiona uma lei criada esse ano que trata da regularização tributária rural. O argumento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil é de que ela permite à Fazenda Pública o bloqueio de bens de devedores sem autorização judicial, o que, segundo a autora da ação, viola os princípios constitucionais, por exemplo, da isonomia, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da separação de poderes. Na mesma ação, a CNA também pede uma liminar aqui no Supremo Tribunal Federal até que o caso seja analisado por todos os ministros. A relatoria desse processo é do ministro Marco Aurélio, que já tem outras duas ações semelhantes aqui no STF. A Constituição garante que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas o que fazer quando faltam, por exemplo, leitos em UTIs? Veja na reportagem. Foram dias difíceis para a Raíssa. O pai dela teve um quadro de pneumonia. Ficou 10 dias internado neste hospital público no Gama, cidade a 37 quilômetros do centro de Brasília. O laudo médico apontava risco iminente de morte e a família procurou a justiça para garantir uma vaga de terapia intensiva. A liminar foi concedida um dia depois do pedido, mas já era tarde. O pai de Raíssa não resistiu. A gente conseguiu eliminar muito rápido, mas o hospital se omitiu totalmente. A gente foi atrás da direção, foi atrás da coordenação de plantão, foi atrás de todas as formas possíveis. E eles simplesmente se omitiram de tudo. Um relatório da Secretaria de Saúde do Distrito Federal aponta as consequências da falta de leitos de UTI na rede pública. Em 2 anos, mais de 1.000 pacientes morreram na fila por uma vaga. Ainda segundo o documento, a fila de espera é, em média, de 70 a 120 pacientes por dia. Em todos os casos em que houve morte de pacientes, a Justiça havia deferido liminares em favor deles. As sentenças obrigavam o governo a garantir uma vaga nas UTIs dos hospitais públicos do DF. Mas as determinações não foram cumpridas a tempo de evitar essas mortes. Segundo a Defensoria Pública do Distrito Federal, no ano passado, o núcleo de saúde do órgão realizou quase 27.000 atendimentos. Destes, 2.700 resultaram em ações judiciais, 709 apenas de demandas por UTI. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A Constituição Federal reconhece como um direito fundamental dos cidadãos. Diante da falta de atendimento adequado para este advogado, a judicialização tem sido cada vez mais inevitável. É um problema que ele é congênito, né? Então, a dificuldade do acesso à saúde, ele decorre de uma série de fatores extra-doença. Não depende da doença do cidadão, é um problema normalmente de gestão. Portanto, o cidadão vai ao hospital público, vai buscar o Sistema Único de Saúde e ele não tem disponibilidade. Por isso, ele entra na Justiça para pedir uma emergência de atendimento em uma UTI particular, por exemplo. Isso não quer dizer que ele vai para o hospital X ou Y. Caso ele tenha essa vitória em juízo, ele vai para o primeiro lugar que tiver uma UTI disponível para recebê-lo. E você vai ver a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça retira a guarda de cachorro agredido pelo dono em Brasília. A gente volta em instantes. Violência contra animais é crime e pode levar até 1 ano de cadeia e pagamento de multa. Em Brasília, um caso de maus tratos contra uma cadela causou revolta e a reação foi imediata. Na justiça, o dono perdeu a guarda do animal. As imagens de segurança mostram o momento exato em que o dono joga a cachorra contra a parede. A cadela foge.
O relato no boletim de ocorrência diz que o espancamento seguiu dentro do apartamento e que se ouvia os ruídos e choro da cadela. Assim que eu tive conhecimento do caso, eu estive na 5ª DP para saber maiores detalhes sobre o boletim de ocorrência, sobre o fato ocorrido. Peguei as informações e tentei, com a delegada de plantão, que eu ficasse como fiel depositária do animal, mas não foi possível, só via judicial. 2 dias depois do caso, a advogada conseguiu na justiça a guarda da cachorra e a batizou com o nome de Rânia. Ela explica que o dono foi ouvido na delegacia e atribuiu o ocorrido ao fato de estar alcoolizado no dia da agressão. Agora existe um processo, né, que está apurando o crime de maus tratos, baseado nas imagens e no depoimento do síndico e de outras testemunhas. E haverá uma audiência, como é um crime de pequeno potencial ofensivo, haverá uma audiência onde provavelmente será feita uma transação penal, com a aplicação de multa e mais alguma consequência, vai depender do entendimento do Ministério Público. Segundo dados da Segurança Pública aqui de Brasília, pelo menos 60 denúncias de maus tratos, como o que aconteceu com a cachorra Rânia, foram registradas na capital federal no ano passado. A agressão contra animais é crime e as penas previstas em lei variam de 3 meses a 1 ano de prisão, mais o pagamento de multa. A punição ainda é muito branda, que é uma pena de 3 meses a 1 ano e aplicação de multa. Então, a maioria das vezes, a pessoa vai pagar um serviço comunitário, uma cesta básica e uma multa. Mostramos o vídeo dos maus tratos para esse veterinário. Ele disse que agressões físicas como essas podem causar lesões graves. Pode, com esse tipo de pancada, vamos jogar na parede ou qualquer coisa, você não sabe aonde você vai causar uma lesão nele. Você pode causar uma lesão no sistema nervoso central dele, pode haver uma fratura, pode haver um deslocamento de vértebra, quer dizer, pode até haver ruptura de víscera, como fígado, baço, dependendo da pancada que você dá nele, pode levar ele a óbito. E aconselha que, em nenhum caso, a violência contra animais deve ser cometida. A pessoa tem que ter paciência. Se ela não tiver paciência com o animal, ela não deve ter animal. Apesar de haver tratados internacionais para a preservação do meio ambiente, não existe uma lei ou decreto específico que proíba microplásticos usados na fabricação de vários produtos. O problema é que esses fragmentos tóxicos vão parar na natureza e impactam todo o sistema da cadeia alimentar. Pensando nisso, a ONU lançou uma campanha mundial de conscientização sobre o assunto. Microplástico. Já ouviu falar? Você sabe o que é? Conheço não. Nunca ouvi falar não. Microplástico. Deve ser algum plástico novo, diluído, alguma coisa assim, de reaproveitado? Não sei. Microplástico não. Não sei. Não ouvi. Não ouviu falar? Não. O microplástico, como o próprio nome diz, é uma pequena partícula de plástico geralmente usada pela indústria na fabricação de vários produtos, que vão desde roupas a cosméticos. Só que esse fragmento, invisível aos olhos humanos, vem causando muito prejuízo ao meio ambiente, principalmente aos oceanos. Pela característica físico-química desses polímeros, né, desse polietileno, eles vão ficar próximos uns aos outros, então vai atrair, então a gente vai ter uma camada. Mas se você vê em pequenas quantidades, onde não tem uma zona de convergência oceânica, você não vai conseguir ver isso. Então, os pequenos animais vão acabar se alimentando desses microplásticos. Isso acontece porque os microplásticos que estão em produtos como a pasta de dente e roupas vão para o sistema de esgoto, que não tem capacidade de filtrar partículas tão pequenas. Mesmo depois de tratadas, essas águas com microplásticos acabam sendo escoadas em rios e mares. E é aí que começam os problemas. São micropartículas que eles vão ter aproximadamente de 1 milímetro a 5 milímetros. Então, o nível de filtração que a gente utiliza para fazer a limpeza são filtros maiores, então acabam passando direto. Como eles passam direto, os pequenos animais eles vão ingerir. Imagina, tá ali, eles acreditam, né, que é um alimento. Eles acabam ingerindo. Quando eles ingerem, acabam entrando na cadeia alimentar. Além dos peixes, aves e crustáceos ingerem esses fragmentos tóxicos, que fazem mal não só para a saúde deles, mas também para a nossa, quando esses frutos do mar vão parar na nossa mesa.
O assunto é tão sério que a Organização das Nações Unidas lançou uma campanha de conscientização sobre as consequências do microplástico. O vídeo da campanha mostra que o problema pode começar com uma garrafa PET descartada de forma errada. O objeto corre por ruas, rede de esgoto, por um rio até chegar ao oceano. Lá, com o passar do tempo, começa a se decompor. Depois é ingerido por um peixe que vai parar na mesa do mesmo rapaz que descartou o plástico de forma errada. O resultado disso, vários problemas de saúde. A campanha ela tem a expectativa, ela vai ser trabalhada ao longo de 5 anos, e ela tem a expectativa de trazer mais consciência à população, governos e empresas a respeito do perigo que a gente acaba provocando quase inadvertidamente com um descarte incorreto de produtos descartáveis, de plástico principalmente. Com a campanha, a ONU pretende que seja criada uma legislação específica para cuidar dos oceanos do planeta. A ideia é que indústrias diminuam o consumo de plástico e ainda incentivar a criação de programas de reciclagem. Internacionalmente, a gente não tem tratados ou declarações ou acordos bilaterais que falem especificamente, né, até onde eu tenho conhecimento, em relação, por exemplo, ao microplástico. Mas é totalmente possível que, uma vez incorporada essa legislação, né, e como o Brasil tem feito hoje, aplicado uma legislação ambiental, eu diria que até moderna, é totalmente possível que esses assuntos específicos sejam tratados. Medida que pode reduzir as mais de 8 milhões de toneladas de plásticos que vão parar nos mares todos os anos, já que a previsão é de que em 30 anos, 50% dos oceanos devem ter mais plásticos do que peixes e 99% das aves marinhas terão ingerido fibras tóxicas. O advogado lembra que a ONU alerta para esses perigos desde 1972. A partir dali, o mundo como um todo ele se viu obrigado, né, a proteger a água, né, e principalmente o descarte de resíduos tóxicos nela. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, participou do lançamento hoje da campanha da Fraternidade 2018. Para a ministra, a superação da violência no país passa pela volta do amor ao próximo. O tema da campanha deste ano foi escolhido em razão dos altos índices de violência e assassinatos no país. A campanha lançada nesta quarta-feira tem como tema Fraternidade e Superação da Violência. Ao lado da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e de autoridades religiosas, o cardeal Sérgio da Rocha destacou os tipos de violência no Brasil, dando ênfase às praticadas contra os negros, os jovens e as mulheres. A vida, a dignidade das pessoas, e sobretudo de grupos sociais mais vulneráveis, têm sido violadas continuamente de muitos modos. Por isso, sabemos que esse assunto é urgente. Ele não pode ser descuidado, não pode ser deixado para depois. Ele requer, sem dúvida, a atenção e a participação de todos. Para a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, a superação da violência passa por uma mudança na forma de tratamento entre as pessoas. Há uma necessidade premente, urgente do mundo atual, que é a precisão de voltar a amar o próximo. Essa precisão de amar para superar os desagrados e os ódios que azedam humores, desencantam sonhos e adversam afetos, precisam mesmo de ser superados com urgência, sob pena de termos retrocessos extremamente bárbaros para a nossa convivência. A ministra Carmen Lúcia destacou também o trabalho do judiciário no combate à violência. O Poder Judiciário é o conjunto de órgãos do Estado que tem como atribuição específica atuar pela aplicação do direito, superar as formas de violência que desabam na sociedade, que acontecem na sociedade, e em grande parte delas acabam no Poder Judiciário, para que pela sua atuação nós possamos ter as soluções de conflito em todas as formas. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.
Brasil.